Professor, o senhor vai colocar, Gravando. tipo, os slides depois? Eu mando para vocês. No finalzinho, eu converso com vocês o que é que nós vamos fazer. Tudo bem? Então, é assim, já está gravando, tá? Todos com o microfone fechado, por favor. A aula é aula de Química. Tem alguns alunos que já assistiram às aulas de Química os dias que vocês foram até a semana passada, né? Desde o dia 8 de fevereiro até a semana passada. E a gente vai continuar, né? Eu vou passar uma retomada dos primeiros dias, e aí a gente toca a aula em si. Agora vocês põem o nome de vocês, a presença, né? Que no final vai sair uma lista com a presença de vocês. E as perguntas, vocês só entram quando for a pergunta conforme a aula que está andando, tirando algumas dúvidas. Se não tiver, pode fazer algumas anotações e depois vocês podem fazer no final da aula, tá ok? No final dos slides da apresentação, eu vou passar para vocês algumas orientações, porque nós temos o formulário na próxima semana. Na segunda-feira, vocês vão receber um formulário a respeito dessa aula, tá ok? Então, vamos lá. A nossa aula é Química, né? Que é o professor Herô. Eu passei para vocês, até a semana passada, a respeito do que é o estudo de Química. Então, Química faz parte da ciência da natureza e suas tecnologias, né? Onde lá nós temos Biologia, Física e Química. E aí eu expliquei para vocês o que cada dessas disciplinas estaria estudando, né? Que realmente é o que vocês tiveram até o 9º ano do ano passado, né? Que vocês estudaram essas matérias lá no estudo de ciências, né? Onde vocês tinham ciências, você estava estudando essas 3 matérias hoje. Como já é o ensino médio, ela veio mais agora divididas, né? Essa parte da ciência veio dividida, e onde você tem as 3, né, disciplinas, que é a biologia, a química e a física, tá ok? E vocês ficam, assim, muito atentos, que quando, às vezes, a gente está trabalhando com essa matéria, por exemplo, em física, parece que você está estudando em química, né? Horas você está estudando alguma matéria em física, parece física e vice-versa, né? Química e física andam juntas, né? Biologia, em alguns casos, né? Por exemplo, na fotossíntese, quando vocês começarem a estudar, você vai ver que tem muito a ver com o estudo de química também, tá ok? Então, são as 3 disciplinas que vocês vão ter ali, mais ou menos, coisas iguais, mas objetivos diferentes, né? A matéria é diferente, mas a linha de conhecimento é praticamente a mesma, tudo bem? Então, assim, como eu passei para vocês, eu estou passando uma pequena retomada aqui. Química é a ciência que estuda a composição, as estruturas, as propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. Então, isso eu passei para vocês, né, a semana passada, comentamos sobre isso aqui, e aí eu falei para vocês, né, se você for imediatamente definir o que é química, é só você, né, definir como química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Isso você já responde realmente o que é o estudo da química. Então, sempre ele está estudando a matéria e a transformação. Onde se encontra-se a matéria? A matéria se encontra na natureza, o homem busca dessa matéria da natureza, vem ao sistema produtivo, vocês vão sempre ouvir, quando a gente fala em sistema produtivo, nós estamos falando de produção, né? De materiais fabricados, transformados da matéria que é colhida isso na própria natureza, tá ok? Próxima tela, por favor. E aqui nós temos, né, um resumo do que nós vamos estudar no primeiro bimestre, também isso eu passei para vocês nas últimas aulas. Então, o que se estuda em Química na primeira série do ensino médio no primeiro bimestre, ok? Então, aqui, conceito de átomos,
que é o que nós vamos estudar hoje, né? Elementos químicos, matéria e energia. Isso aí a gente já vai estudar hoje. A próxima aula é a estrutura da matéria, né? Transformação química como fenômenos naturais e processos produtivos. Então, isso aqui, sempre a gente vai ouvir, vocês vão ouvir sempre falar nisso, sistema natural e sistema produtivo, que é a mesma coisa de processos naturais e processo produtivo. Lembrando sempre que o produtivo são a manipulação da matéria, né? Onde o homem pega dessa matéria da natureza e transforma ela em objeto para ser usado pela sociedade, pela humanidade, ok? Isso, desde quando a gente se entende com a transformação da matéria, é sempre isso que se faz. Busca-se da matéria na natureza e essa matéria ela é transformada no sistema produtivo. Então, vocês vão sempre ouvir isso. Depois nós vamos ter aqui conservação de massas, né, de quantidade de massa, constituição da matéria, modelos atômicos, né, logo nas próximas aulas também nós vamos ver o modelo atômico. Nós temos 4 modelos atômicos, nós vamos estudar os 4, né. Conservação de energia e poder calorífico, né, isso aí vai um pouquinho mais para frente. Métodos sustentáveis nos processos produtivos. Quando a gente está trabalhando com os métodos sustentáveis, nós introduzimos aqui aulas de laboratório, né? Então, como a gente, por enquanto, a gente não vai ter a aula de laboratório, a gente vai ter, né, essa matéria aqui dentro do nosso da própria aula de vocês, né? Porque se a gente fosse separar, a gente ia, nessa aula aqui, método de sustentáveis, nos processos produtivos, estaríamos levando isso aqui para o laboratório, né? Mas nós vamos ter aqui um complemento dessas aulas também nas aulas de química. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Ok, passamos para a próxima, por favor. Próxima tela, por favor. Tá. Aí aqui nós temos, né, a matéria que nós vamos estudar hoje, conteúdo, átomos, elemento, matéria e energia. Então, foi isso que a gente passou né, a primeira tela aí que eu passei que nós vamos estudar. Hoje já vamos comentar sobre esses 4 temas aqui. Então, qual é o objetivo? Então, cada aula que a gente tem aqui, a gente tem um objetivo, né, e temos a habilidade dessa aula. Então, o objetivo aqui é identificar, né, do que é constituída toda a matéria do universo, né? Quando a gente fala matéria, a gente não está falando só do planeta Terra, né? Estamos falando de toda a matéria, isso é a matéria do universo, então ela é bem mais ampla do que se fosse estudar só em questão do planeta Terra, né? Então vai além do planeta Terra. Então, toda a matéria do universo, lembra sempre disso. E ilustrar como os modelos e culturas mais antigas interpretavam o átomo. O átomo é a menor partícula de um elemento. Isso a gente comentou na aula que a gente teve quando a gente estava na escola até a semana passada. Ok? Habilidade. Nós temos sempre a habilidade da aula, vocês têm que atingir, quando terminar a nossa aula, vocês têm que estar contemplado com essa habilidade, né, referente ao assunto, ao tema que nós estamos trabalhando, reconhecer elementos químicos como constituinte básico da matéria, percebe que a energia possibilita a execução do trabalho. Então, assim, quando a gente trabalha com qualquer transformação de uma matéria em um material, né, ou seja, uma substância, a gente depende ali da energia. Ou, horas, a gente está dependendo dessa energia, ou a própria reação química fornece energia. Tem gente que não está conseguindo entrar na live. Só um por vez, por favor. Por favor, um por vez. Vitória, pode falar. Depois você... Ana, depois você fala um pouquinho aqui. Só a Vitória, por enquanto. Pode falar, Vitória. Oi. Eu ia falar o mesmo que ela. Tem pessoas que não estão conseguindo entrar na live. Não está conseguindo? Não. Então, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Eles estão falando que estão entrando com o e-mail da escola, não sei por quê.
Não tá dando certo para É o curso. Vocês estão entrando com o e-mail que vocês receberam da escola, né? Aquele o institucional. Sim, mas no caso deles não tá dando certo. Eu não sei. Reclamações, professor. Nós vamos trocar a aula. Então, tem uma pessoa analisando isso aí, porque ele está me acompanhando. Tem uma pessoa me acompanhando e está analisando isso. Salve, Matheus. Vamos continuar, então, aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque pode ser que tenha alguma notícia aqui. Espera aí, só um minutinho. Não, ok. Então, pessoal, lendo aqui o objetivo, né? Então, sobre a aula, que é essa aula que nós estamos trabalhando, cada tema que a gente colocar aqui, a gente vai ter sobre essa aula. Então, a aula nesta aula serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho, em que uma habilidade, ou algumas habilidades, né? No nosso caso aqui é uma habilidade, de química relacionados ao átomo, matéria e energia. Então, essa habilidade está relacionada a esses assuntos aqui, que é o átomo, matéria e energia. Tá ok? Próxima tela, por favor. Então, aqui a gente começou, né, já começando a aula exatamente de química, a gente já começa com o estudo dos átomos, né? O átomo é a partícula base, ou seja, formadora de toda a matéria, ou seja, não existe matéria sem a presença de átomo. E os elementos químicos são formados por átomos, né? Então, quando a gente fala átomo, a gente está falando especialmente de elementos químicos, né? E os elementos químicos nós temos que... Então, olha, hoje temos catalogados 118 espécies atômicas, que são representadas, né, na tabela periódica e classificadas de acordo com as características físico-químicas de cada uma. Então, cada um desses elementos, ela tem suas características, né? Ou seja, suas propriedades, essas propriedades químicas, propriedades físicas, né? Isso vamos estudar há muito tempo isso aqui, né? Ele é formado por um núcleo, né? O átomo é formado por um núcleo, que é o próprio elemento químico, né? Que contém nêutrons e prótons dentro do núcleo. E por elétrons que circulam o núcleo desse átomo, né? O nome, né, quer dizer, o termo átomo, ou seja, o nome átomo, deriva, né, do grego, que significa indivisível. Então, a palavra átomo, isso aqui eu cheguei a explicar para vocês, alguma sala chegou a assistir essa aula, né? Que a palavra átomo significa indivisível, onde tomo é divisão e o A, do grego, nega a palavra, né? Que significa não se divide, ou seja, indivisível. E aqui a gente tem essa estrutura aqui, onde nós temos nêutrons, dentro do núcleo nós temos esse positivo, que essas bolinhas aqui, laranjinha aqui como positivo, e as verdinhas, que é o nêutrons, que estão dentro do núcleo do átomo, né? Então, para deixar mais claro, o que significa um átomo? O átomo é a partícula fundamental na constituição da matéria, ou seja, toda a matéria são formada por átomos. E esses átomos a gente pode dizer que são os elementos químicos, né? Então, não existe matéria que não tenha lá elementos químicos, tá ok? Alguma pergunta até aqui? Ok? Não? Não. Então, vamos para a próxima tela, por favor. E aqui a gente já fala de elementos, né? Isso aqui vocês não chegaram a ver, a maioria de vocês não chegaram a ver lá na aula que a gente teve até a semana passada, né? Então, é assim, ó, elemento químico é um conjunto de átomos, ou seja, falei para você, né? Que o próprio elemento são representados pelos átomos, é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo, o número de átomos é a quantidade de prótons, né, que se encontra no núcleo do elemento. Ou seja, cada elemento,
quando a gente fala formação do átomo, quando você vai analisar esse átomo, ele é formado pelo núcleo, né? Que eu falei para você, o núcleo e a eletrosfera, onde o núcleo tem o prótons, carga positiva, nêutrons, não existe carga, é uma carga neutra, não existe carga, e os elétrons, cargas negativas, tá ok? E aqui a gente vai falar um pouquinho da tabela periódica, né? Então, a tabela periódica traz todos os elementos organizados em períodos, famílias, de tudo que existe, que são os 118 elementos, né? Mas esses números podem aumentar com o decorrer do tempo em razão da descoberta de novos elementos químicos. Então, a gente pode ter alguma... até hoje, nós temos esses 118 elementos, formulado lá e organizado na tabela periódica. Eles são organizados pelas suas características, pelas suas propriedades, e aí a gente tem, né, os elementos formados. Quem forma não são elementos que não são formados pelo homem, formados pela própria natureza, e a sua organização na tabela, sim, aí foi pelo homem, né? Mas quando a gente pensa e vai trabalhar esses elementos, a gente não está trabalhando organizado em tabela, mas quando a gente trata que está na natureza, eles não estão organizados como está na tabela, cada um no seu quadrado lá, né? Então, na natureza, eles estão totalmente misturados entre si, eles não estão organizados, né? Então, quando o homem precisa desses elementos, eles vão buscar na natureza, e aí sim, eles vão trazer para o sistema produtivo. Mais uma vez, a gente fala do sistema produtivo, tá ok? Então, assim, os elementos aparecem na tabela periódica, representado por um símbolo, então, cada elemento é representado por um símbolo, né? Ele sempre vai acompanhar o nome do elemento, e ele é acompanhado pelo número atômico e o número de massa, né? Então, esses dois números, a gente vai ver nas próximas aulas quem são eles, né? Porque primeiro a gente tem que pensar assim, o nome do elemento e o símbolo dele. E o que corresponde ao número atômico e ao número de massa, a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Talvez já nas próximas aulas, lá no final dela, a gente já vai ter o que significa o número atômico e o número de massa de um elemento, tá ok? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Olha, por exemplo, o elemento e o símbolo do elemento, nesse quadradinho aqui, ó, nessa figura aqui. Então, nós temos aqui o carbono, o símbolo do carbono, C. Sempre vai ser C em qualquer lugar. Ou seja, esse símbolo do elemento, ele não é traduzível em língua nenhuma. Então, sempre, idiomas nenhum, né? Então, sempre vai ser C como representação do símbolo do carbono, tá ok? Eu cheguei a falar por algumas salas que se traduz o nome, mas não se traduz o símbolo. É constante, é universal, tá ok? Aqui a gente tem o cálcio, né? O cálcio é Ca, por que Ca? Né? A gente chegou a trabalhar lá, por exemplo, eu dei o exemplo da prata, que a prata tem lá como Ag o símbolo, né? E os nomes que ela representa em alguns idiomas, né? Então, por exemplo, a prata lá que é aqui, ó, o Ag, né? Eles colocam aqui prata e argentum. O símbolo é Ag. Se eu chegar lá no idioma inglês, eu vou ter prata lá como silver, né? O nome dele é silver, se traduz, mas o símbolo dele vai ser Ag. Então, lembra-se que se traduz o nome, mas não se traduz o símbolo. As mesmas coisas quando a gente chegar em fórmulas químicas, né? Se traduz o nome da substância, mas a fórmula não é traduzível, é universal, tá ok? Ou seja, H2O é a fórmula da água em qualquer lugar que você chegar. Estudou a água, você está estudando a formulação da água, é H2O, se traduz o nome, mas não se traduz a fórmula. A mesma coisa são os elementos. Então, elementos têm nome e símbolo, né? Estão aqui. Substâncias químicas, que já são com substâncias compostas, tem nomes e fórmulas. Então, quando a gente trabalha com substâncias compostas, a gente trabalha diretamente com o elemento, com o símbolo, a gente trabalha com fórmulas químicas, tá ok?
Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Não. Pode interagir Não. aqui. Pode interagir que a gente... Não. Ok. Não. Próxima tela, por favor. E aqui a gente tem a estrutura da matéria, né? Então, a matéria se encontra no universo, né? Em todo o universo. Ela é retirada desse universo para ser transformada. Só vai ser transformada se for o desejo do homem, né? Ou seja, do ser humano. Se não existir esse desejo, a matéria vai ficar lá enquanto o homem não se interessar por ela, né? Ela é explorada para a gente utilizar, digamos aí, 95% a gente explora essa matéria para ser transformada. A gente não usa dela do jeito que está. Então, por exemplo, se eu der um exemplo aqui da água, né, que é uma matéria que a gente tem na natureza, a gente usa diretamente do jeito que está, mas mesmo assim o homem coleta dessa água e ele passa por um tratamento. Essa água passa por um tratamento. E quem trata essa água é o sistema produtivo, né, o sistema de tratamento de água, para o uso da humanidade. Porque a água do jeito que está na natureza, não dá para a gente consumir ela, né? Então, ela tem que passar pelo processo de tratamento, ok? Então, a maioria das matérias, quando ela é explorada lá na natureza, quando ela vem para o sistema produtivo, ela vai passar por uma transformação. E aí a gente tem tudo isso que a gente tem fabricado por aí, né? A fábrica se coloca essa estrutura para fazer essa transformação, produz esses produtos e põe no mercado, né? Mercado de consumo. Se tiver consumo, ela vai fazendo, né, desse material, vai produzindo mais da maneira que sai, ou seja, da maneira que ela é consumida. Na hora que ela parar de ser consumida, ela vai parar a produção aí vai deixar de existir, né? E aí, o que é que faz as indústrias? Né? Ela tem o interesse aí de melhorar esse material, né? Então, com mais qualidade e até no preço, né, que tem aí um consumo melhor. Porque se tiver consumo, produz, vende. Se não tem, para-se até de produzir, né? E quando a estrutura de uma fábrica é montada, realmente ela pensa em ganhar dinheiro, produzir e ganhar dinheiro, né? Que é o capital que rola aí, né? Tá ok? Então, é assim, a matéria é definida pela ciência, né? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, ela tem volume, né? A massa, a gente coloca-se numa balança para você medir essa massa, né? Então, você só vai saber quanto pesa, né? Qual é a massa de um material ou uma matéria quando você registra ela na balança, que é o equipamento que mede massa. E o volume você pode medir em várias condições. Uma delas é uma fita métrica, você vai medir o volume de um sólido, por exemplo. Quando você tem um líquido, aí não tem que você medir com uma fita métrica, você vai medir com um vasilhame, seja uma vidraria que tenha a graduação nela. E ali você sabe qual é o volume daquele material que você está, né, querendo saber o volume dela, ok? Então, a gente vai ver logo nas aulas quando eu passar aqui umas aulas de laboratório, a gente vai ver algumas vidrarias que a gente trabalha muito para determinar alguns tipos de volume, né, do material que nós estamos trabalhando. E nós temos que saber, né, qual é o volume que nós estamos trabalhando e qual é a massa dessa matéria ou desse material, ok? Alguém pode falar para mim qual é a diferença de matéria para material? Uma pessoa por vez, tá? Para não ter problema de interferência aqui. Alguém sabe informar aqui qual é a diferença de matéria e material? Não sei explicar, não, professor. Não, então eu vou falar para vocês aqui. Matéria. Mais alguém? Pode falar? Eu acho que, tipo, matéria é algo feito, tipo, pelo homem, tipo, carteira, essas coisas, sabe? Esse é o que? É matéria ou material? É matéria, é alguma coisa que ocupa um espaço.
Isso, então vamos lá. É assim, quando eu falo matéria, eu estou falando da matéria, né, produzida pela natureza, certo? Essa matéria está na natureza. Quem fez isso? A natureza, né? Então, essa é a matéria. Ela tem massa e ocupa lugar no espaço. É a definição da matéria. E o material? Professor? Oi. O exemplo da matéria é água, ar, plástico, vidro, ferro e etc? Não, o plástico, o vidro, ele já é material, né? A água, sim, é material. Porque o que é material? Material é aquilo que é transformado da matéria, né? Então, o que a química faz? O ar também, não é? Então, a água é a natureza, né? Então, é uma matéria. O ar também é uma matéria, né? A própria natureza é, digamos assim, é quem fabrica o ar, né? Numa maneira assim mais simples de falar. Mas quando o homem quer pegar dessa matéria e transformar em algo para ser utilizado, ele é chamado de material. Então a gente só chama de material quando ela é transformada. Quando a matéria é transformada, ela é considerada como material. Tá ok? E esse material é assim, ele pode ser utilizado diretamente a partir da hora que foi fabricado, ou ele serve de matéria-prima para outros materiais. Então, os materiais, eles são transformados o tempo todo, né? Mas a origem deles, esse material, é a matéria. Deu para entender, né? Matéria está na natureza, né? Olha, matéria. Só um minutinho. Pode falar, Vitória. Oi, Vitória. O fogo é uma matéria, não é? Oi? O fogo é uma matéria, não é? Ele vem da natureza. Sim. Ou ele é um material? Isso. Aí, quando a gente busca é o ouro, você falou, né? Não, eu falei assim, o fogo. O ouro é uma matéria. Que é uma fonte de energia, né? Que é uma fonte de energia. E o fogo? Oi? O fogo. Fogo é uma matéria que é uma energia, uma fonte de energia. Né? Então, a gente utiliza muito dessa fonte de energia para transformar a matéria. Entendeu? Então, só terminando aqui, só confirmando aqui, um exemplo de matéria, aqui, eu vou dar um exemplo de matéria aqui, ó, a matéria, então, assim, a matéria pode ser o quê? Então, a Vitória falou aqui, a água, né? A água é matéria. O ar é a matéria. Então, e ela representa essa matéria... Oi? E a madeira? A madeira, assim, a árvore, que é onde foi tirada essa madeira, ela é uma matéria. Mas na hora que você corta ela já passa a ser material. Já passa a ser material. Porque você vai utilizar dela para fazer algo, né? A grama. Porque assim, quando você corta uma árvore, você está querendo ali o quê? A matéria-prima. Grama. Para fazer um objeto, ok? No caso, ela vai virar um corpo, né? Que é uma tábua. Isso, é isso mesmo. Aí, desse corpo, ela vai virar o quê? Um objeto, que é, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, né? Tá ok? Então, vamos aqui. Então, assim, a matéria pode ser líquida, né? Sólida, é o exemplo, né? E gasosa. Essa é a representação de quê? Do estado físico da matéria, do estado físico dela. Então, ela pode ser sólido, líquida ou gasosa, tá ok? E aí nós vamos ver alguma coisa sobre plasma também, que a gente tem que trabalhar com plasma. Hoje a gente não pode pensar, quando se trabalha em o estado da matéria, a gente não pode esquecer de trabalhar também o plasma, né? Faz parte hoje, que é considerado o quarto estado da matéria, tá ok? E próxima tela, por favor. E aqui a gente tem assim, ó, corpo e objeto. Então, a gente vai falar aqui o que a gente estava comentando há pouco, né? Então, assim, ó, analisando a matéria, da quantidade dela, né, quantitativamente, a chamamos de corpo, né? Então, aquele caso, quando você corta uma árvore, você tem a madeira, essa madeira é considerado corpo. Esse corpo já é uma matéria-prima, né? Então, está aqui a definição de corpo. Aí, o corpo são quantidade limitada da matéria, ou seja, ela vem da matéria, né? Como, por exemplo, um bloco de gelo, né?
uma barra de ouro, né? Um tronco de madeira cortada, da árvore lá cortada, né? Que a gente chama de madeira. Ela é o corpo que vai ser utilizado para produzir alguma coisa. Essa alguma coisa que a gente fala é o objeto, né? Esse objeto, quando ele é feito com a intenção para ser utilizado pela humanidade, né? Então, quando se faz algo de objeto, é pensando em produção e ela tem que ser consumida, né? Então, ela vai para o mercado para ser consumida. Ao contrário, ela para de ser produzida e, às vezes, troca-se por outro tipo de matéria, de material, de objeto, tá ok? Os corpos trabalhados, né, e com certo uso, são chamados de objeto. Então, quando a gente pega o corpo e trabalha ele, aí transforma ele em objeto. Esse objeto é intencional, tem intenção de ser fabricado, né? Isso é a humanidade inteira. Não estamos falando só do Brasil, não. Isso é a humanidade inteira. Está sempre fazendo isso. Ele pega a matéria e passa por esses dois estágios. Então, são três: matéria, corpo e objeto, né? A partir que saiu da matéria, já formou corpo, eu chamo isso de material. Chamamos de material. Tá ok? E... Professor? Oi? Professor? Oi, não. Pode falar? Pode falar, Vitória. Então, eu queria saber, porque assim, o ouro, ele é uma matéria, e a barra de ouro, ele é um corpo. Mas é a mesma coisa? Porque o ouro não é uma barra? Então, o ouro ele é explorado na natureza, né? Ele tem a fonte dele na natureza, né? O homem vai até lá, que a gente chama o garimpo do ouro, né? E exploramos dele. Ele está na natureza. Está lá, foi produzido lá, está lá. Tá ok? Quando a gente vai buscar dele, a gente vai buscar, e quando a gente faz retira dessa matéria e deixa ele no seu estado puro, nós já estamos usando ele como um corpo. Uma barra, por exemplo, uma barra de ouro, ele é considerado um corpo. Então, a gente pega dessa matéria, transforma numa barra, né? E essa barra, ela vai ser utilizada para fazer o quê? Joias, por exemplo, né? Que é muito cobiçado, o ouro é muito cobiçado. Isso há muitos anos, né? Não é de agora, que a gente tem a história do ouro, como ele já foi cobiçado e até hoje ele ainda é, né? Então, pega desse material, que é a barra, e dessa barra faz joias que são os objetos, certo? Então, olha os três estágios que nós estamos passando. O ouro é matéria. Na hora que você explora ele e forma ele em barra, ele é um corpo, ok? Na hora que ele sai... a barra de ouro, ele não é o ouro. É o ouro, mas em forma de corpo, né? Nós chamamos de... ouro, na forma matéria e não material, ele não é uma barra, ele é um ouro, uma bola, sei lá, qualquer coisa. Isso. Porque quando você retira o ouro da natureza, né, da sua fonte lá na natureza, você retira ele no estado bruto, né? Ele tem impureza ali junto com ele. Então, você vai separar. Quando você chama garimpeiro, eles vão buscar, né, o garimpo do ouro, é você explorar ele lá no solo, lá na água, onde ele está, né, a sua fonte. Na hora que você começa a trabalhar ele, você quer transformar essa matéria ouro em um corpo. E aí você faz barra deles, pequenas barras, né, pequenos corpos dele. Na hora que você está fazendo isso, você está montando corpos, né, que a gente chama isso de corpo. E aí você vai utilizar ele para fazer objetos, né? Na hora que você fizer objeto, aí você tem, né, do jeito que você produziu ele, né? Joias, né, aliança, e aí aí outra coisa que a gente vai trabalhar logo também é quando a gente vai trabalhar com combinações. Então, dificilmente você vai transformar o ouro em joias, só ele. Geralmente você vai ter outros metais ali juntos, né? Mas isso aí vai ser uma aula um pouquinho lá para frente, porque nós vamos trabalhar com ligas metálicas, ok? Que nós estamos aí formando substâncias. São nas próximas aulas. E um exemplo que a gente dá aí logo do início é, por exemplo, ligas metálicas, né? Que o ouro faz parte disso. Então, eu tenho um ouro 18 quilates, eu tenho um ouro que é uma liga metálica, tá ok? E aqui eu tenho, né, o caso que a gente acabou de comentar, os corpos trabalhados, né? Professor.
só um minutinho para concluir aqui, eu já volto aqui. São chamados de objetos, né? Então, por exemplo, uma barra de ouro, como eu falei para você, é um corpo, né? Ele veio lá do garimpo do ouro, pode ser transformado em anel, brincos, né? Por exemplo, objetos. Esses são os objetos. É que eu acabei de comentar aqui, né, com a pergunta da Vitória. E aqui a gente tem, né, um pequeno resumo, né? A matéria está aqui, ó, né, onde nós temos aqui, isso aqui, não sei se vocês estão vendo direito aqui nessa imagem, estão vendo? Nós temos 3, né, que é a matéria, ó, estão vendo aqui? Sim. Ok, então nós temos aqui uma árvore, né, ó, estão cortando dela, e dela estão tirando a madeira. A madeira é o corpo, né? E desse corpo ele fez uma mesa aqui com cadeiras, ó, tá vendo que isso aqui sim é o objeto. Então, o que é que o carpinteiro precisa? Ele precisa da madeira para fazer a mesa, né? Ele precisa dessa madeira aqui para fazer isso aqui, ó. Acabou de fazer, está pronto. Isso aqui é objeto, ok? Então, o caminho que andou aqui, ó. Alguém foi lá, cortou a árvore, deixou em condições de madeira, o carpinteiro vem, pega essa madeira, trabalha ela e transforma ela em objeto. Matéria, corpo e objeto, ok? Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar aqui. Eu esqueci, desculpa. Então, guarda aí, Tenta lembrar. Pode falar, Vitória. Eu queria perguntar rapidinho. O corpo, ele é a matéria, não é? O material. Feito o corpo já é um material. Feito da matéria. Então, se eu não, tipo assim, eu posso colocar matéria, material e objeto, não posso? Ou eu preciso colocar o corpo Sim. também? Não, o próprio corpo é o material, né? Ah, tá, entendi. Porque quando a gente tem um material, a gente tem a matéria-prima, né, para fazer os nossos objetos, entendeu? Então, você está trabalhando ali, quando você fala material, já é tudo transformado da matéria. Então, ele já não é mais matéria, né? Ele já é um material que ele vai servir para você usar do jeito que ele está, por exemplo, né? E você pode também transformar ele, tá ok? Você pode transformar ele em objeto. Por exemplo, eu pego um tronco de madeira dessa aqui, ó, e vou fazer por exemplo, uma casa, né? Eu uso dela mais prática. Eu trabalho ela, né, esse tronco aqui, e vou utilizar ele para fazer uma casa, por exemplo, certo? E aqui nós temos já praticamente, eu estou usando ela do jeito que ela está, do jeito que esse corpo está. Mas quando você pensa em fazer o que você fez aqui, o carpinteiro fez aqui a mesa e a cadeira aqui, ó, ele trabalhou muito esse tronco aqui, essa madeira, né? Essa madeira já é material, tá? O que não é material é isso aqui, chamado matéria, que é a árvore aqui, né? Ela é a fonte que é a matéria, a própria matéria. Tudo bem? Vamos passar para a próxima. Aí depois aí vocês vão tirando as dúvidas aqui e já vou passar para a próxima. Por favor, a próxima. E aqui a gente tem energia, né? Então é assim, eu só vou ler esse slide para você e vou explicar o que significa energia, mas vocês vão estudar muito energia na aula de física, né? Praticamente vocês vão ter aí muitas formas de energia, onde vocês vão estudar bastante ela, tudo bem? Então, assim, energia, não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção, de ação ou de movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, né? Como movimento, né? Movimento de quê? De corpos, calor, eletricidade, etc. Então, a energia, ela se apresenta de vários tipos, né? E quando a gente fala energia, ela não tem, assim, uma definição, assim, energia é isso, mas dá para entender pela definição que foi dada a ela, né? Que é um texto que tiraram esse resumo aqui. Então, a energia, ela assim, aparentemente, você já fala assim, ela forma ação, produz, tem uma produção de quê? De ação. Gera-se trabalho, né? Então, quando ela fala gera trabalho, aí está definido que ela faz alguma ação para que essa ação se forma aquilo lá em trabalho,
que é trabalho? É o resultado de uma ação, né? O que você está querendo fazer dali. Então, a energia ela está para auxiliar. Na química, vocês vão estudar energia quando a gente for estudar, por exemplo, energia química, né? Que é a energia, por exemplo, da pilha, da bateria, né? Quando você tem uma reação química transformando em energia elétrica, tá ok? Isso eu passei também em algumas salas, também cheguei a falar sobre a energia química, que é o que nós vamos trabalhar mais. E a usina nuclear, né? Que a química estuda muito a usina nuclear por causa da presença ali do urânio, por exemplo, né? Como um participante da usina nuclear, tá ok? As principais formas de energia, né? Então, nós temos energia cinética, que é a energia do movimento, isso vocês vão estudar em física, né? Energia potencial, também vocês vão estudar isso aqui em física. Professor, posso falar depois? Pode. Obrigado. Deixa eu só terminar aqui, né? Energia térmica. Tem alguém... Energia térmica, vocês vão estudar muito em física, mas vocês vão ver isso em química também, mas só lá no segundo ano, né? Quando a gente começar a trabalhar a transformação por exemplo, do minério de ferro no mineral ferro, né? Então, a gente vai trabalhar muito com energia térmica. Energia química. Isso aqui, energia química, logo, logo vocês estarão estudando dela também, né? Isso aqui faz parte logo do segundo bimestre de química. Energia solar também em física, né? Energia eólica também em física e usina nuclear em química e física também. Então, química, aqui eu posso dizer para vocês que nós vamos estudar muito sobre energia, energia química e energia nuclear, tá ok? Quem queria fazer a pergunta aqui? Pois não, pode fazer. Eu. Ô, professor, então, deixa eu perguntar. O ouro, sim, ele tem semelhança, tipo, ao ouro quilate? Se ele tem alguma diferença? Sim, porque o ouro é assim, aí voltamos lá na matéria, né? Quando você tem ouro na natureza, você está explorando essa matéria. Quando você transforma ele em material, aí você vai formar ele em objeto. Na hora que você vai formar ele em objeto, você precisa transformar esse ouro em uma liga metálica, né? Aí a liga, no caso desses 18 quilates que nós chamamos aí. Quando a gente chama ouro 18 quilates, nós estamos falando de uma liga metálica, onde a presença do ouro é de 75%, né? O restante é de prata e cobre, né? Então, a gente tem cobre, que eu vou falar a quantidade aqui para vocês. Então, quando a gente vai fazer o ouro 18 quilates, a gente pensa assim, vamos fazer uma liga metálica. Essa liga tem 12,5% de prata, 12,5% de cobre, né? Que é um metal, e mistura aí 75% de ouro. E aí, né, faz um aquecimento, esse aquecimento, eles vão atingir um ponto de fusão desses três materiais e vão formar um líquido, e quando você tirar esse, através de uma mistura, né, isso aí é um processo industrial, né, quando você for retirar esse material, você vai deixar ele sólido de novo. Aí sim, aí você não tem mais nem ouro puro ali, nem a prata pura ali, e nem o cobre. Você tem um material chamado liga de ouro 18 quilates, certo? Então, quando a gente fala ouro 18 quilates, nós estamos falando de uma liga, ok? Deu para entender, né? Entendi, obrigado. Professor, Oi. O corpo humano é material ou matéria? O corpo humano, ele não é transformado, né? Mas ele, digamos assim, vamos considerar que ele é uma matéria, né? Formado, lógico, com seus elementos químicos ali. Mas é uma matéria, assim, que sofre muita transformação, né? São transformações o tempo todo, né? Então, você pega, por exemplo, uma árvore, é uma matéria, né? Então, uma matéria o quê? Viva, não é isso? Nós temos os seres vivos, né? Que, no caso, a árvore é um ser vivo, um vegetal, não é isso? É uma matéria. Então, podemos considerar que o homem também é uma matéria. E essa matéria sofre muitas transformações, né? Tá ok? Podemos passar para a próxima. Tá. E aqui é assim, nós temos
a nossa referência, né, do que nós trabalhamos. Sempre trabalhamos com o nosso currículo de química, né? Isso aí é uma indicação, nossa, mas é a indicação da Secretaria da Educação. Então, a gente não pode passar qualquer coisa para vocês. A gente tem aqui uma proposta, né? Chamamos de uma proposta curricular do Estado de São Paulo. Então, a gente pega todo esse material para trabalhar com vocês, preparando através, né, da proposta curricular do Estado de São Paulo. Né? Que hoje nós também aí o novo ensino médio, tem aqui o currículo em ação, né? Ciência da natureza e suas tecnologias, que é onde vocês vão trabalhar, né? Química, física e biologia praticamente juntos ali. O que a gente está falando aqui em química, você vai ouvir lá em biologia e física também. Então, lembra sempre disso. Ô, professor, o senhor não sabe se as aulas voltam semana que vem, né? Tipo, presencial? Não, ainda por enquanto a gente não sabe, né? Beleza. Okay? Valeu. E aqui nós temos o Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Então, é assim, eu vou passar para vocês, né? Eu não sei se vocês estão vendo essa parte aqui de baixo, esse último aqui, ó. Aula de Química no Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Então, a gente chama CMSP, Centro de Mídia do Estado de São Paulo, né? Vocês já tiveram acesso a ele já algumas vezes? Alguém já teve acesso? Já, né? Já. Então, é assim, o que eu vou passar para vocês aqui é a aula de hoje. Por exemplo, a aula de hoje vai ser 8/3, né, 2021, vai ser às 16h30. Então, vocês logam lá e assistem. É uma aula que é semelhante a essa aqui, praticamente é o mesmo assunto, né, matéria e energia, né, o tema que nós estamos trabalhando, matéria e energia, e eles também vão trabalhar esse tema. E às 16h30, vocês vão ter meia hora de aula, né, de química, o primeiro ensino médio, e tem lá os três, né, as 3 séries, mas cada série pode assistir. Se vocês quiserem assistir as outras, vocês podem assistir também, né? E tem a TV Educação, que vocês podem assistir na TV Educação, que passa essas aulas o tempo todo, né? Então, é bom vocês acompanhar, porque é mais, né, digamos assim, mais assunto para vocês estudarem, né, mais aulas do mesmo assunto, que vocês possam lá, né, compreender melhor o que nós estamos passando aqui, ok? Mesmo vocês estivessem no presencial, seria importante a gente entrar, né, nessas aulas, porque digamos assim, é o que vai reforçar a matéria para vocês, sempre reforçando, tá ok? Alguém tem mais alguma pergunta sobre a matéria, sobre o que nós vimos aqui? Não. Não. Então, é assim, Não. só mais um pouquinho. A semana que vem, vocês vão receber o formulário, segunda-feira, né? E nesse formulário, vocês vão receber uma lista de exercícios, 8 questões. Essas questões que vocês vão responder em relação a essa aula que nós estamos trabalhando agora, né? E um texto que eu vou mandar para vocês. Então, praticamente, o que vocês viram aqui, vocês vão ter lá no texto, para vocês acompanhar, ou seja, vocês lerem esse texto e responder as questões que estão lá. Tá? Vocês vão responder, você tem uma semana para responder esse formulário, vão retornar, enviar para mim, né, e eu vou fazer a correção. Dessa correção, eu vou fazer as anotações, né, dos acertos, dos erros, e depois a gente tem uma devolutiva. Então, a princípio na semana que vem, o formulário dessa aula, vocês vão receber ele na segunda-feira, tá ok? Responde, envia de volta, não esqueça de colocar o nome, né? Sempre colocando o nome de vocês. Lá uma das questões, a primeira pergunta lá do questionário é nome e série. Então, vocês vão colocar desse seu nome e sua série, que vocês não têm número ainda, não sabe, né? E responde as questões, leiam bem, entendam o máximo que você puder, e você envia para mim. Volta para mim, eu vou fazer a leitura dele. Ô, professor, essa aula vai até as 3? Não, daqui a pouco a gente já encerra. Oi? Daqui a pouco a gente já encerra. Tá bom, obrigado. Outra coisa... Professor, Oi, Isabela? os questionários têm que responder pelo e-mail da escola, né? O questionário a de química vocês vão receber na segunda-feira, né? Mas tipo, tem que entrar pelo e-mail institucional, né? Não, eu envio para o seu grupo, o grupo da turma.
né? Não, mas para responder lá, quando você entra no questionário, pede o e-mail. Ah, sim, é o institucional. Eu não estou conseguindo entrar nos questionários. Você não conseguiu?